Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela participação nesse webinar. A gente agradece aí as centenas de inscrições recebidas para esse webinar de 11 estados e mais o Distrito Federal, que estão conosco nesse bate-papo de hoje. E todo esse webinar ele resulta de uma parceria do Sistema de Ensino e Energia com a ANPESC, que são duas tradicionais instituições que atuam há décadas no estado de Santa Catarina. As nossas convidadas desta noite, a doutora Débora Riggenbach e Solange Fonseca, tem todo assim, o nosso agradecimento por ter aceitado esse convite, mas também a gente precisa estender nossos agradecimentos às equipes das duas instituições, do Sistema de Ensino e Energia e da ANPESC, que se dedicaram e se dedicam neste momento para o êxito desse encontro. Para apresentar este webinar, a gente convidou a Karine da Luz, que é do Sistema de Ensino e Energia. Ela é pedagoga, tem especializações em neuropsicopedagogia clínica e institucional, didática e metodologias do ensino e orientação escolar. Então, convidamos Karine para fazer a apresentação desse webinar. Boa noite e obrigado também por aceitar esse convite. Boa noite, agradecemos a todos os participantes e as inscrições desse webinar. E para nos falar um pouquinho mais sobre esses desafios em estabelecer uma comunicação eficaz nesse período de pandemia, e como esses desafios impactam diretamente os profissionais da área da educação, nós convidamos hoje a doutora Débora Riggenbach, psicóloga, especialista em gestão de pessoas e comportamento organizacional, mestre em psicologia, é docente de cursos de graduação e pós-graduação na gestão do comportamento humano e no trabalho e técnicas de gestão de pessoas nas organizações. É consultora da Doutor Mentoria e Capacitação. E também temos Solange Fonseca, comunicóloga, formada em comunicação social, ontologia da linguagem, biologia cultural e comunicação não violenta, especialista em comunicação interpessoal, é facilitadora de processos de aprendizagem, atua em formação e desenvolvimento humano, instrutora do SEBRAE e cofundadora do Instituto Converse. Doutora Débora e Solange, nossos agradecimentos. A mediação será conduzida pela minha colega de Sistema de Ensino e Energia, a psicóloga Letícia Cerutti, especialista em psicopedagogia institucional e clínica e avaliação psicológica com atuação na área clínica e escolar. Letícia, boa noite. Vamos à condução desse webinar. Boa noite, Karine, obrigada. Muito agradecida pelo convite para mediar este webinar, cujo tema foi pensado para apresentar e responder questões sobre como a criação de conexões positivas por meio da inteligência emocional, da empatia e de conversas significativas pode colaborar na construção de relações saudáveis nas escolas e nas famílias. O webinar está estruturado em 60 minutos, distribuídos entre as nossas convidadas. A partir das apresentações das convidadas, nós estaremos respondendo as questões que foram enviadas pelos participantes. Então, vamos dar início a este webinar. Convido a Solange Fonseca para a sua apresentação. Olá, boa noite. Vocês estão me escutando? Olá, boa noite. Vocês estão me escutando? Boa noite. Olá, boa noite.
Vocês me escutam? Olá. Boa noite, Marina. Solange, nós estamos com um problema com a tua imagem, mas eu acredito que com o áudio, com a apresentação, tu pode seguir a apresentação sem problema. Nós estamos sem a tua imagem, mas nós estamos te ouvindo bem e tu podes fazer toda a tua apresentação. Ok. Vamos ver se a gente consegue resolver, mas de qualquer forma eu vou começar então, tá? E se a gente conseguir resolver, aí volta aqui com a minha imagem. Bom, boa noite. Fica bem tranquila, isso acontece, a gente está ao vivo, a gente sabe os problemas com a internet, fica muito à vontade, faça a tua apresentação, e o que a gente precisa te ouvir, e ouvir bastante. Ok. Bom, boa noite. Eu quero agradecer, primeiramente, esse momento, esse webinar. Quero agradecer a participação de todos os inscritos, todas as inscritas. Agradecer o Sistema de Ensino Energia e a Ampesc por estarem promovendo esse webinar com esse assunto tão relevante para o momento que a gente está vivendo hoje. Então, eu vou começar falando um pouco sobre essa comunicação humana em tempos de incerteza. Primeiro, assim, o que é esse tempo de incerteza que nós estamos vivendo? O que é essa incerteza, né? A gente está vivendo um tempo de incerteza que é muito diferente das nossas incertezas do nosso dia a dia, quando as coisas estão, como a gente gosta de dizer, normais, né? Nós estamos vivendo um tempo de incerteza que é um tempo de incerteza prolongada, um tempo de incerteza que nós realmente não temos como fazer grandes planejamentos, né? Não temos como, às vezes, pensar nem assim, aquelas incertezas que a gente tem, às vezes, no final de semana, o que nós vamos fazer no final de semana? Não temos, assim, é uma incerteza que nos leva a um espaço de muitas dúvidas, é uma incerteza que nos leva a um espaço de muitas emoções que às vezes a gente não consegue nem identificar e nem falar sobre elas. Então, eu quero trazer um pouco essa perspectiva da comunicação humana e como é que a gente trata a comunicação humana nesse tempo dessa incerteza que é tão prolongada. E eu vou basear a minha fala aqui para vocês nessas três disciplinas, vamos dizer assim, que é a ontologia da linguagem, o estudo do ser humano a partir da linguagem, a comunicação não violenta e a biologia cultural, que é uma formação, e é uma formação que eu trago, e que eu trabalho, né, com isso já há alguns anos, que eu fiz com o neurobiólogo Humberto Maturana, no Chile, e que a gente trata de nós, seres humanos, inseridos no nosso contexto social, cultural, como que as nossas conversas acontecem. Como que as conversas elas se constituem nesse espaço. E nessa perspectiva, né, dessas três disciplinas, e nessa perspectiva da comunicação humana, eu gosto sempre de reforçar que nós somos seres conversacionais. Bom, pode passar para mim, Mari, por favor. Então, nós somos seres conversacionais. E o que significa isso? Vamos pensar assim, no nosso dia a dia, o tempo todo nós estamos fazendo conversas. O tempo todo a gente resolve coisas, a gente toma decisões, a gente programa coisas, né, a partir das conversas. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, se quiser pode voltar ali, tá, Mari, no slide anterior. Nesse tempo que a gente está vivendo agora, nós estamos num espaço de conversa que ele é diferente para nós. Nós estamos em casa, né? Muitos de nós, com as nossas famílias, alguns moram sozinhos, e nós conversamos dentro desse espaço, né? Então, desenvolvemos algumas conversas dentro desse espaço. E às vezes essas conversas são boas, e às vezes essas conversas são ruins. Às vezes essas conversas fluem, e às vezes elas não fluem. Às vezes essas conversas são conflituosas, às vezes elas são agradáveis. E além de estarmos nesse espaço de isolamento, esse espaço onde, né, estamos restringidos a
ao que se refere à nossa conexão mais humana, né, a conexão mais presencial, nós estamos num espaço de conversa também, que é diferente para nós, que é esse espaço mais virtual. Mas, de todas as formas, as conversas estão acontecendo. E nós, como seres sociáveis que somos seres conversacionais. A gente pode dizer que desde que a linguagem surgiu, 70 mil anos atrás, o que a gente sabe fazer é conversar, né? Nós conversamos para resolver coisas, conversamos para falar sobre nós, conversamos para tomar decisões, conversamos na nossa sala de aula com os nossos alunos, conversamos com outros profissionais que trabalham com a gente, conversamos entre nós, família, conversamos com as famílias dos nossos alunos, ou seja, a gente navega o tempo inteiro nesse espaço conversacional. Muito bem. E quais são essas conversas que nós fazemos, né? Quando a gente fala em comunicação humana, existem 3 espaços principais de conversas que nós fazemos. Um dos espaços são as conversas que nós fazemos com nós mesmos. Nesse momento, eu diria para vocês, assim, se nós queremos fortalecer a nossa comunicação, fortalecer a comunicação humana, o que se trata de algo essencial para o momento que a gente está vivendo, porque se nós queremos fortalecer as nossas relações, nós precisamos fortalecer a nossa comunicação, então a conversa com nós mesmos, ela ganha um espaço ainda maior. Por quê? A gente está o tempo todo conversando com a gente mesmo. Essa conversa interna, às vezes é uma conversa legal, equilibrada, mas esse momento que nós estamos vivendo, essa conversa ela pode estar muito turbulenta. Ela é uma conversa que toma um espaço nosso e uma energia nossa que é algo impressionante. Então, a gente fica o tempo todo pensando nas coisas, né? Tem uma voz dentro de nós, né? O que nós vamos fazer, como é que vai ser, o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer com os nossos filhos, o que eu vou fazer amanhã, como que vai ser o meu dia, o que eu deixei de fazer que eu deveria ter feito, o que eu deixei de falar que eu deveria ter falado, como que eu poderia fazer diferente, ou seja, é uma conversa que às vezes ela é tão intensa e ela ocupa tanto o nosso viver e ocupa tanto a nossa mente, a nossa energia, que a gente nem consegue, às vezes, entrar num outro espaço de conversa que nós temos, que são as conversas com os outros. Pode passar para mim, Mari. Então, essa conversa com os outros, o resultado das nossas conversas com os outros também depende de como está a nossa conversa interna. Então, se nesse momento a gente está vivendo, né, tantas incertezas, a gente está tão impactado por tantas emoções que a gente não consegue nem falar direito sobre elas, nem identificar muito bem quais são, imagina se a gente está passando por tudo isso, imagina então como é que fica a nossa conversa com os outros, como é que fica a minha conversa com os meus filhos, como é que fica a minha conversa com a minha família, como é que fica a minha conversa com os meus alunos, com as minhas alunas, com os outros professores. Então, talvez o primeiro passo que a gente tem que dar é no sentido de verificar como estão as nossas conversas internas. E talvez baixar um pouquinho a intensidade disso tudo dentro de nós. Reconhecer que isso está acontecendo, reconhecer que nós somos seres conversacionais, que para as nossas relações elas sejam saudáveis e fluídas, a gente precisa cuidar desse espaço e diminuir um pouco essa intensidade. Porque a nossa mente, quando ela está muito atribulada, com uma conversa interna, né, com essa conversa com nós mesmos, com tanta intensidade, às vezes a gente não consegue nem escutar o outro, a gente não consegue nem olhar para o outro, a gente não consegue nem dar atenção para o outro. Né? Tamanho é o volume dessa nossa conversa interna. Então, nós estamos num momento de busca de fortalecer as nossas conversas com os outros. E para isso a gente precisa desse equilíbrio interior. Por que eu digo que a gente precisa fortalecer essa nossa conversa com os outros, essa nossa comunicação com os outros? Nós não estamos num momento no nosso viver de gerar conflitos ou de gerar mais ruídos no nosso viver. A gente está num momento de conexão. A gente está num momento de gerar uma confiança mútua. A gente está num momento de gerar uma resiliência coletiva,
né? Para que a gente possa estar fortalecido, para que a gente possa nos fortalecermos como sistema. Afinal, somos sistêmicos. A gente acho que nunca se deu conta do quão interdependentes nós somos, do quanto a gente depende uns do apoio dos outros. E se a gente quer que as nossas relações em casa, se a gente quer que o nosso espaço dentro da nossa sala de aula, que ele seja um espaço construtivo, que a gente consiga falar, inclusive, sobre as nossas emoções, sobre as nossas necessidades, então a gente precisa tratar isso, a gente precisa buscar esse fortalecimento a partir das nossas conexões. E não gerar para nós ainda mais ruídos, ainda mais conflitos. Existe um outro espaço também das nossas conversas, que são as conversas com o universo. E que conversas são essas com o universo? Eu diria para vocês, assim, quem acredita em Deus, talvez seja a nossa conversa com Deus. Quem acredita numa energia maior, que existe algo maior do que nós, talvez seja esse algo maior do que nós. Então, essa conversa com o universo é essa conversa que nós fazemos com esse algo que a gente acredita que é maior do que nós. Né? Essa conversa onde a gente pede para que as coisas aconteçam, para que os problemas se resolvam, né? Essa conversa que às vezes ela vai além, né? Ela vai além desse nosso espaço que a gente consegue olhar, que a gente consegue enxergar, que a gente consegue das coisas às vezes que são mais tangíveis para nós. E aí, o que acontece? Esse também é um espaço nesse momento que a gente está recorrendo muito, não é verdade? Acredito que muitos de vocês estão recorrendo a esse espaço. Só um minutinho aqui, gente. Minha câmera aqui parou de funcionar, então, tá? Mas eu vou continuando aqui com a apresentação. Então, esse espaço, a gente está recorrendo muito também a esse espaço, recorrendo muito a essa nossa conversa com esse algo que é maior do que nós, porque isso pode nos ajudar, isso pode nos fortalecer também. Bom, então, as conversas que nós fazemos com nós mesmos, as conversas que nós fazemos com os outros e as conversas que nós fazemos com o universo. O que a gente precisa reconhecer nesse nosso espaço conversacional e nessa lógica de que nós somos seres conversacionais e que esse é um momento fundamental para que a gente cuide da nossa comunicação, da comunicação humana e para que a gente cuide das nossas relações. Nós precisamos reconhecer que existe poder na linguagem. Que a linguagem, ela é determinante, acho que agora aparecia aí, né, gente? A linguagem, ela é determinante para aquilo que nós desejamos alcançar na nossa vida. Reconhecer que a partir da linguagem nós podemos criar um mundo. A partir da linguagem nós podemos motivar a nossa sala de aula. A partir da linguagem nós podemos entusiasmar o nosso grupo. A partir da linguagem nós podemos criar um mundo. Mas também a partir da linguagem nós podemos gerar tristeza, né? Nós podemos, a partir da linguagem, gerar muitos desconfortos e gerar grandes conflitos. Porque a linguagem, ela é ação. A linguagem, ela é geradora de realidades. A linguagem, ela é geradora de contextos. Nós precisamos reconhecer que existe um poder mágico e transformador na linguagem. E é muito importante que a gente compreenda que essa linguagem somos nós. Nós somos a linguagem. Nós somos a nossa comunicação. É muito comum, nos lugares onde eu trabalho, escutar as pessoas dizendo: poxa, mas a gente tem tanto problema aqui de comunicação, é muito problema de comunicação, nossa comunicação não flui, nossa comunicação é ruim, como se a comunicação ela não fosse feita por nós. Como se a comunicação fosse algo que está fora de nós. Mas a comunicação, ela está em nós. Nós somos seres conversacionais. Nós determinamos a qualidade da nossa comunicação a partir dessa compreensão de que a linguagem é a ação. De que aquilo que eu falo impacta um sistema. Aquilo que eu falo com os meus alunos em sala de aula impacta essa sala de aula. E vai impactar cada ser de uma forma diferente. E esse ser leva isso para um outro espaço.
Pode voltar um pouquinho, Mari. E esse ser leva isso para outro espaço, leva isso para outras pessoas, e isso vai se constituindo como uma rede. E num grande sistema. Então, às vezes, aquilo que eu trato dentro da minha casa, a forma como eu estou hoje me comunicando dentro da minha casa, está impactando um sistema que é meu lar. A forma como eu estou me comunicando hoje dentro do meu espaço de aula, com os meus alunos, com as minhas alunas, está impactando esse sistema que é a nossa sala de aula, que é o nosso espaço conversacional ali. Mas isso também está reverberando em outros espaços. E é muito importante que a gente tenha essa consciência. Porque a maneira como nós conversamos com os outros e com nós mesmos... Pode voltar um pouquinho ainda, Mari. A maneira como nós conversamos com os outros e com nós mesmos impacta e determina os nossos relacionamentos. Porque a linguagem, ela nos constitui como espécie, como indivíduos particulares. Nós somos as nossas conversações. Então, vamos pensar assim na gente, nesse momento, né, de tanta incerteza que nós estamos vivendo. Se nós somos as nossas conversações, então como é que anda isso? É fundamental que a gente faça essa reflexão. Como é que eu, primeiro, a partir, né, de cada um de nós, então como é que eu estou nesse espaço? Como é que eu desejo estar nesse meu espaço de conversa, tanto comigo mesmo, como com o outro, como com o universo? E como é que eu trato esse meu espaço conversacional, então, para fortalecer as minhas relações nesse momento, já que isso é tão fundamental para que a gente consiga atravessar esse momento de tanta incerteza que nós estamos atravessando. A gente tem às vezes, uma tendência primeiro que, assim, nós não estamos habituados, né? Assim, essa é uma habilidade, a nossa habilidade conversacional, ela não é uma habilidade que a gente costuma desenvolver tanto, né? Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade mesmo em expressar, né? A gente tem muita dificuldade em escutar o outro. Então, esse é um momento de se observar para poder melhorar isso no teu viver e melhorar isso, consequentemente, nas tuas relações. Esses dias, eu estava com meu filho, eu tenho um filho de 9 anos e uma filha de 4 anos. E o meu filho, ele queria conversar com um amigo dele, fazer uma chamada virtual com um amigo dele, uma chamada de vídeo, e era um amiguinho que ele é um amiguinho que ele não tem muito contato, e eu achei até estranho isso, mas ele queria conversar com esse amigo, então eu ajudei ele, fizemos a chamada, e foi tão interessante, eu falei, vou prestar atenção nessa conversa. E ele, quando chamou o amigo, eles falaram, oi, tudo bem? Nanana. E aí ele perguntou assim para o amigo, você gosta de futebol? E o amigo disse, não gosto. E aí o amigo perguntou, você joga tal jogo? E meu filho disse, não jogo. E aí eu fiquei pensando, não vai longe essa conversa, né? Essa conversa vai logo terminar. E aí eu sei que eles foram nesse jogo de, você gosta, não gosta, você gosta, não gosta, até que eles encontraram um ponto comum. E aí eles conversaram 2, 3 minutos, né, sobre esse ponto comum, se despediram e foi excelente a conversa deles. Então, qual é o movimento que geralmente as crianças fazem? As crianças procuram encontrar essas pontes. As crianças procuram encontrar essas conexões. Por quê? Porque eles estão em busca desse relacionamento, eles estão em busca eles estão nessa formação dessa rede. O que acontece com nós adultos, muitas vezes? A gente pergunta para o outro se o outro gosta de futebol, eu gosto de futebol, aí o outro diz, não gosto, pronto. A gente já gera ali um bloqueio, né? Mas como que essa pessoa não gosta de futebol? Mas quem que não gosta de futebol? E aí, o que a gente faz? A gente busca desqualificar o outro, porque ele não gosta das mesmas coisas que eu gosto. A gente busca anular o outro, porque ele não faz as coisas do mesmo jeito que eu faço. Então, a nossa tendência na vida adulta é desqualificar, é anular o outro que pensa diferente, que age diferente, que tem um olhar diferente para as coisas. A gente não está no momento de fazer isso. A gente está no momento de buscar as coisas que nos fortalecem como coletivo, como humanidade, como buscar isso dentro da nossa casa, buscar isso em todos os nossos espaços. Então, como que eu estabeleço uma comunicação melhor com meu filho, às vezes, que é adolescente, com a minha filha, com as crianças? Buscando essas pontes, buscando estabelecer essas pontes.
e não buscando anular ou desqualificar o outro que pensa diferente de mim, que age diferente de mim. Então, nós somos as nossas conversações, e a qualidade dos nossos relacionamentos depende da qualidade das nossas conversas. Bom, mas linguagem não é apenas fala e escuta. Pode passar para mim agora, Mari. Linguagem não é apenas fala e escuta. Eu gosto sempre de trazer esse modelo, que é algo que eu trago da ontologia da linguagem e da biologia cultural também. Nós somos essa tridimensionalidade. Linguagem é fala e escuta. Linguagem funciona, fala e escuta funcionam como uma dança. Se a gente dança bem juntos, ela flui. Se um pisa no pé do outro, já não funciona. Mas nós também somos corpo e também somos emoções. Dentro do corpo, a nossa biologia, a nossa corporalidade, dentro das emoções, nossos sentimentos, nossos estados de ânimo. Seria muito bom a gente poder ter um webinar, né, com mais tempo para desenvolver melhor essa tridimensionalidade. Mas eu quero trazer isso para vocês de forma mesmo que rápida, porque o que acontece com a gente? Tudo que acontece num desses espaços vai impactar o outro. Então, aquilo que acontece no meu espaço emocional vai impactar a minha linguagem, vai impactar a minha fala e vai impactar também a minha escuta. Aquilo que acontece no meu espaço de conversa, ou seja, na minha fala, na minha escuta, também vai impactar as minhas emoções. Quantas conversas a gente tem, a gente às vezes entra bem numa conversa e sai mal, ou entra mal e sai bem. Ou seja, as nossas conversas impactam também as nossas emoções. E isso também vai impactar o nosso corpo. E aquilo que está acontecendo no meu corpo também vai impactar as minhas emoções e também vai impactar a minha linguagem. Então, às vezes, se eu não estou bem, se eu estou meio desconfortável, se eu estou com alguma dor, eu não vou conseguir, às vezes, desenvolver muito bem determinadas conversas. E também isso vai estar afetando as minhas emoções. Então, nós somos essa tridimensionalidade. Para que a nossa comunicação interpessoal, para que a comunicação humana, para que a nossa escuta, para que isso esteja fluindo, a gente precisa estar também atento a esses outros espaços. Os espaços das nossas emoções, que a Débora vai falar um pouco mais sobre isso com vocês hoje aqui nesse webinar, e esse espaço do nosso corpo, de como é que está o nosso corpo. Lembrando que o nosso corpo também expressa muito daquilo que a gente quer passar para o outro, daquilo que a gente quer falar para o outro. Nesse momento, como é que a gente... algumas pessoas têm me perguntado isso, mas como é que a gente inclui a nossa corporalidade numa comunicação virtual? É claro que quando eu estou usando, por exemplo, o WhatsApp, eu não consigo fazer isso, né? Se eu estou ali numa mensagem, eu não consigo. Apesar de que os emojis, eles são pensados para isso, para que a gente expresse emoções e expresse também uma corporalidade, né? Tanto que tem aquele emoji que faz assim com a mãozinha, o outro que faz cara de assustado, e isso é para que a gente consiga, mesmo nessa comunicação por mensagens, expressar também um pouco da nossa corporalidade e das nossas emoções. Mas se eu estou num momento de vídeo virtual, eu tenho que colocar ali a minha presença. Eu tenho que me conectar também com o outro pelo olhar, porque isso é possível. E isso é parte da nossa conexão humana, da forma como a gente se conecta uns com os outros. Pelo olhar, pelas nossas expressões. Então, boa parte da nossa comunicação vem desse espaço também, desse nosso espaço da nossa corporalidade. Então, não tem como a gente falar em comunicação humana e não pensar na gente dentro dessa tridimensionalidade. E aí, gente, para avançar aqui um pouquinho também, né, porque nós temos aí uma questão de tempo, eu tenho costumado, assim, a trazer dentro desse tema, comunicação humana, algo que Humberto Maturana, que é esse neurobiólogo que eu citei para vocês, chileno, ele trata como sendo um fundamento biológico do ser. Humberto Maturana desenvolveu a biologia cultural, como eu falei, mas também a biologia do amor. Pode passar, Mari. Então, esse fundamento biológico do ser, que é o amor. E quando eu trago aqui amor, eu não estou trazendo amor de uma forma romantizada, né? Eu estou trazendo o amor como realmente uma forma de estar, uma forma de ser no mundo. Se a gente pensar no momento que nós estamos vivendo,
Por mais que às vezes a gente esteja sentindo medo, por mais que às vezes a gente esteja sentindo insegurança, ansiedade, por N fatores que a gente poderia estar listando aqui, se a gente consegue tratar a nós mesmos nesse momento com amor e tratar o outro com amor, tudo fica um pouco melhor. Não é que as coisas vão ficar super bem, boas, excelentes, né? Talvez não fique, mas fica melhor. A gente consegue fluir melhor. Porque boa parte dos nossos conflitos e boa parte das nossas doenças, inclusive, estão relacionadas ao desamor. E a cura para tudo isso, e a forma da gente mudar isso, ressignificar muito das nossas relações e de tudo que a gente está vivendo, é através do amor. É por meio do amor. É o amor que faz com que a gente... É o amor em toda a história da humanidade, sempre foi o amor que fez com que a gente sobrevivesse. Sobrevivesse a todas as intempéries, sobrevivesse a todas as incertezas, né, do nosso mundo. A gente sobrevive no amor, a gente cresce no amor, a gente se desenvolve no amor. Então, um bebê que não é acolhido não se desenvolve. Um ser humano que não é acolhido não evolui. Então, a gente precisa colocar nas nossas relações, nas nossas conversas, na nossa comunicação, talvez uma dosezinha maior de amor. E resgatar esse amor pelo amor. Resgatar esse amor por si mesmo, para poder resgatar esse amor pelos outros, pelas pessoas, pelos lugares, por todos os nossos espaços, pelo nosso trabalho, por aquilo que a gente faz. Resgatar isso dentro de nós. Porque, pode passar, Mari, porque o amor é que vai fazer com que a gente se fortaleça ainda mais nesse momento. E a gente pode manifestar amor nas nossas conversas, no nosso tom de voz, no equilíbrio, né, entre fala e escuta. Porque também a pessoa que fala, mas não escuta, ela não está dando espaço para o outro se manifestar. Não está dando espaço para que o outro traga aquilo que está se passando com ele, muitas vezes. Então, buscar esse espaço de equilíbrio na nossa atitude, na profundidade da minha intenção quando eu falo algo para alguém, na minha presença quando eu estou escutando alguém, no meu corpo, no meu olhar, porque a partir do amor a gente contribui para que o mundo seja um solo mais acolhedor para todos, porque é dentro desse solo acolhedor que a gente se desenvolve, é dentro desse solo acolhedor que a gente consegue estabelecer relações melhores, e é dentro desse solo acolhedor que a gente vai atravessar esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, sejamos esse solo acolhedor. Bom, seguimos aqui, né? E vamos... ao final, ainda responder algumas perguntas. Eu agradeço muito a vocês e passo agora, né, para a Letícia, que vai continuar conduzindo a gente. E peço desculpas, a gente não sabe o que aconteceu aqui em relação à câmera no início, mas o importante é que agora a gente está aqui se vendo. Isso. Muito obrigada, então, Solange, muito obrigada pela participação. E neste segundo momento, nós convidamos a doutora Débora para a sua apresentação. Olá, primeiro agradecer a presença de todos vocês aí nesse webinar e vamos continuar falando do amor e da relação dele com algo tão importante e que está tão em baixa hoje na nossa sociedade, entre as pessoas, que é a nossa inteligência emocional e a nossa capacidade de ter empatia. Só que a inteligência emocional tem várias variáveis, muitas coisas envolvidas, e é isso que eu vou procurar nesses minutos, passar um pouco para vocês e de por que é tão difícil, em especial nesses momentos de incerteza, a gente manter aquele nosso equilíbrio. Porque eu tenho certeza que todos vocês estão super em equilíbrio, tranquilos, gerenciando a casa, filhos, trabalho, está tudo ótimo, né? Só que não está. Está corrido, a gente tem trabalhado mais, o estresse tem batido em vários, as crises de ansiedade, ao menos eu sempre recebo
uma outra pessoa comentando, Débora, estou ansiosa, não estou conseguindo dormir, me alimentar direito. Isso tudo influencia onde? Na nossa comunicação, que é o nosso grande tema. Então, eu inicio com uma frase para vocês. Entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, tem um abismo. Por que acontece esse abismo na nossa comunicação? Por N motivos. Quando a gente fala de comunicação, é difícil trazer uma fórmula pronta para vocês, né? De, olha, para se comunicar, faça isso, faça aquilo. Pode voltar no slide anterior, por favor. Por que isso tudo é difícil, né? Por que esse abismo ele existe? Primeiro, porque somos diferentes. Né? Então, está aí a grande primeira compreensão da nossa comunicação. Às vezes eu achei que eu fui super objetivo com o outro. Ele achou que eu fui grosseira. Às vezes eu respondi com o dedinho a mensagem. Nossa, é isso? O que houve? Às vezes eu mandei um textão, o outro não leu. Então, onde é que está esse abismo todo? Esse abismo está porque muitas vezes nós não somos objetivos na nossa comunicação. Manda um textão desse tamanho, manda um áudio de 10 minutos. Acontece algo que a gente chama de filtragem no processo de comunicação. Aí é a nossa percepção seletiva. Né? Cada um escuta e interpreta aquela nossa mensagem da forma que bem quiser. Então, para a gente evitar essa percepção seletiva, é filtrar menos a comunicação, deixá-la objetiva para os nossos alunos, para os nossos professores. Também sou mãe, tenho 2 filhos pequenos, e às vezes chegam mensagens da própria escola, já que aqui a gente está falando do contexto escolar, muito extensas, né, e que não fica muito objetivo. Né? E eu sei que tem muitos aqui que são pais, que são professores, diretores de escola, e que talvez estejam enfrentando essas dificuldades, esses grandes problemas em relação à comunicação, que é a interpretação que a gente dá para aquilo que o outro recebeu. E como a gente está nesse momento de incerteza, a ansiedade, o estresse, as emoções, eles estão a 1 milhão por hora. Então, essa filtragem, ela vai acontecer muito mais. Então, para que serve a nossa comunicação e como fazer essa comunicação eficaz? Durante algum tempinho aí, eu tenho estudado muito a psicologia positiva. Dentro da psicologia positiva, tem um conceito que é o de florescer. O florescimento. O que é o florescimento? Buscar, na minha comunicação com o outro, as virtudes, as qualidades. E buscar também as minhas virtudes e as minhas qualidades para colocar isso na minha relação com o outro, na minha comunicação. O que eu tenho de melhor? Qual é a minha força de caráter? Quais são as minhas virtudes? E colocar isso na comunicação. Coloque a sua empatia, a sua abertura para ouvir o outro, a sua generosidade, a sua compaixão. Coloque ela em prática. E faça isso, para quem está aqui, que são professores, dessa área da educação, busque isso nos seus alunos. É assim que a gente consegue se conectar independente do nosso público. Porque essa filtragem da comunicação, ela acontece também porque temos diferentes gerações. Eu não gosto de botar as pessoas em caixinhas, tá? Mas a gente sabe que há diferenças. Na ansiedade, na forma de interpretação das coisas, o pessoal mais novo, das gerações mais novas, eles querem tudo rápido. Quanto mais demorada essa comunicação for, eu vejo pelo meu filho, ele está assistindo aqui a aula. Será que já vai acabar? Já está acabando? São mais ansiosos. Então, eu vejo muitos professores buscando o que eles têm de melhor, trazendo as qualidades. E não só as críticas, nesse momento, que é um momento que a gente já está mais fragilizado, por N fatores. É uma quantidade absurda de informação que está chegando, é muita notícia falsa, é muita notícia chegando, e isso tudo vai aumentando o nível de ansiedade da gente. Então, como manter esse equilíbrio entre a razão
e a emoção para que a gente consiga buscar o melhor das pessoas e o melhor da gente também nesse processo de comunicação. Quero pedir um exercício aí para vocês estão em casa, façam uma pequena reflexão. Pensem no momento que vocês tiveram que fazer uma comunicação, tudo é comunicação, seja verbal ou não verbal, e tomar uma decisão na vida de vocês que foi baseada na emoção. É claro que não dá para a gente separar razão e emoção, né? Porque não bota uma coisa numa caixinha agora, eu vou ser só racional. Mas, né, que vocês se deixaram levar pelo momento, pelo feeling, por aquilo que estavam pensando, sentindo. Nessa tomada de decisão, então, reflita no momento que vocês tiveram, que agiram de acordo com a emoção. Se deixaram levar e fizeram aquela comunicação, tomaram aquela decisão. Deu certo? Pensem um pouquinho. E pensem agora no momento que você teve que fazer uma comunicação, por mais difícil que ela tenha sido, e a comunicação não é só no contexto escolar, a gente faz na vida com os filhos, com os familiares, com os vizinhos, com os nossos parentes, e que vocês tiveram que tomar uma decisão, agir, fazer uma comunicação baseado na razão, né? Deixando aquelas emoções, né? Eu digo até, por exemplo, imagina que vocês tivessem que demitir um profissional, que ele já não está indo bem há algum tempo, mas você sabe que ele está com algumas dificuldades dentro de casa. Né? Aí a gente fica, poxa, coitado, de um lado, pela emoção, vou deixar. Mas do outro lado, ele está trazendo prejuízo para a sua organização e para a sua equipe de trabalho, você já tentou dar inúmeros feedbacks e a pessoa ela não vai para frente. E aí a gente tem que agir baseado na razão. O que dá mais certo? Qual é a distância e o limite entre usar as emoções nessa comunicação em nosso favor, levando em conta todo esse contexto? É aí que entra, então, a nossa inteligência emocional. Então, o que é a nossa inteligência emocional? Primeiro, eu sou muito fã do Daniel Goleman. O conceito de inteligência emocional é do Daniel Goleman, né? Ele tem vários livros sobre o assunto. E ele fez um estudo, talvez alguns até aí já saibam desse estudo, mas vamos dar uma relembrada. E aí eu quero saber de vocês o que vocês fariam também nesse momento. Ele fez um estudo em que ele pegou um grupo de crianças e ele disse, olha só, aqui tem um marshmallow. Quer comer agora? Ou você prefere esperar uns minutinhos e eu te dou 2. O que vocês fariam? Vocês comeriam o primeiro de cara ou esperavam uns minutinhos para ganhar 2? Pensem aí. Aí o que ele descobriu? E aí ele fez um estudo com essas crianças, até essas crianças elas se tornarem adolescentes, e até esses adolescentes se tornarem adultos, e até esses adultos irem para o mercado de trabalho. O que ele descobriu por meio desse estudo? Aqueles que comeram o primeiro marshmallow apresentaram uma capacidade de resiliência menor inteligência emocional e foram menos sucedidos na escola e no trabalho. Aqueles que esperaram para comer o segundo marshmallow, o oposto, foram mais bem-sucedidos nos relacionamentos. Então, a nossa comunicação ela está totalmente ligada com a nossa inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? É o gap, é o intervalo, é uma lacuna entre o impulso e a ação. É essa distância aqui, ó. A pessoa falou alguma coisa, respondi. Aí agir baseado na emoção. Já vou emitir a minha opinião. Não gostei, já vou falar. Já quero dizer tal coisa. E aí eu não espero, às vezes, outros fatos, outros dados, comunique e depois tem que dizer, não, olha só, é que a gente pensou melhor. Né? Essa ansiedade, essa falta da gente estabelecer esse limite entre o impulso e a ação que nos prejudica muitas vezes na nossa comunicação. Então, para isso, Tá, Débora, mas como que eu posso desenvolver a minha inteligência emocional? Primeiro, o autoconhecimento, e isso a Solange falou muito, olhar para a gente, né? Me conhecer. Eu sei que quando a pessoa demora muito para falar, isso me irrita. Eu sei que quando uma pessoa fala com um tom de voz mais alto, isso me intimida.
né? Eu me conheço, eu sei que eu sou tímida, né? Parar para refletir um pouquinho sobre o teu dia é uma das formas que a gente tem de desenvolver o nosso autoconhecimento. Para fazer aquela reflexão diária. Depois de uma aula online que você deu, né? Ou depois de um bate-papo que você teve com alguém, no final do seu dia, faz aquela análise do teu florescimento, das tuas forças de caráter, daquilo que é bom e também dos pontos que você pode desenvolver. E uma outra forma para a gente desenvolver esse autoconhecimento é estar muito aberto para escutar, e a gente ainda não consegue escutar crítica. Por vários motivos. Ou porque o outro ele não sabe me trazer essa crítica de uma forma construtiva, e ela é carregada de julgamento, de juízo de valor, e às vezes também eu não estou no momento bom, então aquilo eu acabo interpretando de uma forma totalmente equivocada, ou eu tenho dificuldade, né? É difícil a gente ver os nossos erros, os nossos defeitos, aquilo que não está dando certo, mas é só assim, tocando lá na ferida, que a gente consegue evoluir. Né? Então, esse é o primeiro ponto para a gente estabelecer uma vida saudável. Nesse momento todo de pandemia, a gente já tinha dados bem altos, tá? Ligados à ansiedade. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. A gente tem um índice bem alto da nossa população com estresse negativo, porque o estresse ele não é ruim, ele é positivo quando ele nos leva a não procrastinar, a ir para a ação. O grande problema é quando ele vem pela sobrecarga, isso é uma das formas do estresse negativo, ou quando eu estou muito tempo parado, o ser humano não foi feito para ficar parado, trancado, e muitos de nós, nesse momento aí de pandemia, estamos vivenciando esse estresse negativo, né? Privados da nossa liberdade de ir, de vir, daquela nossa correria, do nosso dia a dia de trabalho, e isso também traz a sensação de estresse no nosso dia a dia. Então, para olhar como você está agora. Porque às vezes eu estou interpretando a comunicação do outro como hostil, como agressiva, de uma forma ou de outra, mas é porque eu estou. Quando eu falo do outro, já tem uma frase de um psicólogo bem famoso, Jung. Quando eu falo do outro, eu estou muito mais falando de mim do que do outro. Por isso que é muito necessário a gente ter ali o segundo campo que vocês estão vendo, do nosso autocontrole. Agora, por que é difícil a gente ter o nosso autocontrole? Aí, tinha uma imagem que eu trouxe, que está dentro desse mesmo slide, que mostra o nosso cérebro. Lá dentro do nosso cérebro, aí vamos entender um pouquinho como é que funciona, por que é difícil, né, essa comunicação em todos esses momentos. Dentro do nosso cérebro, tem um sistema, uma área lá dentro, que se chama sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável pelo quê? Por gerenciar as nossas emoções. Dentro do sistema límbico, existem duas estruturas que se chamam amígdalas, não é essa da garganta. Então, quem já tirou a sua amígdala não tem problema, tá tudo certo. É a amígdala lá do nosso cérebro. E a nossa amígdala direita, mais especificamente, ela é responsável pelo quê? Ela é uma das estruturas mais antigas do cérebro humano. Ela serviu para estarmos aqui hoje. Ela serve para quê? Para situações de luta e de fuga, né? Para encararmos as ameaças do dia a dia. Ao longo dos anos, essa nossa amígdala, ela não diminuiu, ela não encolheu, ela não regrediu. Pelo contrário, ela está com a sua atividade aumentada. É isso que os estudos da neurociência têm mostrado. É competitividade, é a correria, é o dia a dia, os avanços tecnológicos, tudo isso vão trazendo novas demandas para o cérebro humano. Nesse momento de pandemia, a nossa amígdala está lá a 1 milhão por hora. Que por um ponto é bom, porque essa situação, essa sensação de medo é a nossa defesa para a gente se cuidar, para a gente ter os comportamentos adequados nesse momento que estamos vivenciando. O problema é quando a gente tem algo que o Daniel Goleman chama, que é o sequestro da amígdala. Quando eu perguntei lá para vocês da razão e da emoção, o sequestro da amígdala nos leva a ficar só focados nas emoções e não conseguir pensar
racionalmente na hora da gente estabelecer esse contato comigo e com o outro. E quem é que faz isso? Quem é que faz essa razão toda? É o nosso córtex pré-frontal. Ele é responsável da gente estar ali com o pé no chão, conseguir usar a nossa empatia e garantir um bom relacionamento interpessoal com o outro, que são os 4 campos da inteligência emocional. Poxa, Débora, e agora? O que eu faço com a minha amígdala, né? Bom, o que a gente pode fazer com a nossa amígdala? Primeiro, um exercício que eu sugiro a vocês, antes de participar de uma reunião com a sua equipe, antes de entrar lá para aquela aula com seus alunos, na hora do banho, antes de dormir, fazer uma atividade que a gente tem, assim, que tem sido uma das formas mais eficazes nesse momento, que é o mindfulness, atenção plena. Como é que funciona isso, Débora? Bom, vai se preparar para aquela reunião, para aquela aula, coloca uma mão lá no seu abdômen, coloca outra mão aqui no seu peito e vai inspirando esse ar lentamente, sem pressa de inspirar. Então, puxa ele. Sentiu que ele chegou aqui no peito? Tranca ele uns 3 segundinhos. Faz uma apneia de 3 segundos e solta ele lá para baixo bem devagar. Faz esse movimento ritmado a cada 1 hora de trabalho, antes de uma decisão que tenha que tomar, antes de entrar naquela aula com seus alunos, numa reunião. Isso ajuda demais e já tem efeitos totalmente comprovados no poder da nossa mente, porque ela nos sabota muitos momentos. Então, esse exercício, ele melhora a oxigenação do nosso corpo. E melhora, faz o quê? Reduz a atividadezinha lá da sua amígdala e aumenta a atividade do seu córtex pré-frontal. Então, a gente precisa respirar mais. Isso nos ajuda para crise de ansiedade, de estresse. Façam mais isso. A gente precisa estar bem para se comunicar bem. Eu preciso estar equilibrado naquele momento. Eu preciso estar totalmente focado com o outro. E aí, pode passar. E aí, o que nós temos, né? Esse preparo, né? O Maxwell, ele fala, 1 minuto pensando vale mais do que 1 hora falando. Então, pensa, se prepara, né? E não dá uma resposta imediata para as outras pessoas. Reflete mais sobre isso. Às vezes, a gente dá aquela resposta imediata e se arrepende depois no nosso processo de comunicação. Então, esse preparo para a ação, ele é fundamental, e pode passar. E aí, além desse exercício da respiração, que eu falei para vocês, a gente tem que aprender a sair do piloto automático. Eu tô aqui, mas eu tô aqui, mas eu tô aqui, mas eu tô aqui, e eu tô lá também, não dá. A gente precisa treinar o nosso cérebro para isso. Como? Como que eu posso sair desse meu piloto automático? Dos outros campos de estudo que a gente tem visto na psicologia positiva é o mindfulness, além do mindfulness, é o flow. O que é flow? O deixar fluir, entrar em imersão em cada pequena atividade que eu faço no meu dia a dia. Então, eu estou tomando café? Toma o café. Sente o café na sua boca. Eu estou lavando a louça? Lava a louça. Presta atenção na louça. Estou tomando banho? Sente a água bater no seu cabelo. Sente você vestindo aquela roupa, a toalha passando no seu corpo. Começa a sentir a sua vida. Não viva no piloto automático. E aí, com isso, eu consigo sentir o outro. Porque na hora que eu estou com o outro, eu tenho que estar com o outro. E a verdadeira empatia é isso. Eu consegui olhar essa outra pessoa e, naquele momento, esquecer um pouquinho de mim. Então, sair do piloto automático é uma das atividades centrais. Quer prestar atenção no outro? Se ignore enquanto estiver com ele. Numa das palestras que eu fui até com o Daniel Goleman, ele falou que o grande problema que a gente tem hoje em relação à nossa empatia são os aplicativos, os celulares. Isso acaba prejudicando por demais a nossa capacidade
empática, né? Porque é tudo pelo celular. Eu vou dar um elogio para uma pessoa, o que eu faço? Boto o dedinho ou uma carinha ali no celular. É diferente de eu olhar e dizer, Michele, foi ótimo o que tu fez. Gostei. Estou muito feliz com isso. Nesse momento de pandemia, mas não só nesse, eu dou muita consultoria para as empresas em relação à liderança, em inteligência emocional, e aí por diante, e eu vejo que falta esse olhar, falta essa prática do elogio para deixar as pessoas mais motivadas, e o elogio tem um poder poderosíssimo no nosso cérebro. Eu vejo hoje, muitos nas escolas, que eu já tenho feito alguns trabalhos em relação a isso, os professores desmotivados. Falta aquela palavra de incentivo, né? O de se colocar no lugar dele, com aquele ele demandas, gente reclamando, é pai reclamando, é a criança que não presta atenção na aula, muitos que ainda não estão totalmente dentro da tecnologia, que estão tendo dificuldades, né? Então, vamos ter empatia com isso, vamos nos colocar no lugar dessas outras pessoas, e aí, como a Solange mesmo falou, né, a empatia está prejudicada pelos aplicativos, pela tecnologia. Peraí, mas agora a gente está num tempo que vai ser tudo pela tecnologia. Então, não manda mensagem, liga. Olha para a pessoa. Né? Ela tem que ver que você está ali com ela. Não manda um texto de sei lá quantos minutos. Liga. Né? Vê um horário que seja melhor. Isso é uma das formas mais eficazes. E a empatia ela só pode existir se eu olho o outro. Não tem como existir uma empatia se eu não estou nessa conexão humana e positiva e saudável com o outro. Então, as 3 dimensões que a gente tem da empatia é o quê? Compreender o que pensa. E aí eu vou dar até um exemplo meu. Antes de começar as minhas aulas online com os meus alunos, a primeira coisa que eu faço, eu não começo meu conteúdo diretamente. Eu quero antes saber como é que eles estão se sentindo e o que eles estão pensando do que está acontecendo. E aquilo para eles é tão bom, é um momento libertador, e eu vejo até com meus pequenos, quando eles têm as suas videoaulas, o quanto eles gostam de falar nesse momento, de se sentirem ouvidos. Às vezes a gente não escuta o outro, a gente já interrompe o outro, e a gente só deveria falar quando o outro parar de falar. E a gente já corta, o outro falou, não, mas espera aí, calma. Escuta o que o outro tem para dizer. Às vezes ele é mais lento na forma de falar. Somos diferentes. Às vezes ele não fala tudo e eu tenho que ficar puxando mais. E aí, né? Eu tenho alunos que não falam. E aí eu fico, e aí, fulano? Eu chamar pelo nome. Como é que está se sentindo? Olha que legal aquilo que você fez. Conta um pouco sobre aquilo para os outros. E a gente vai chamando essas pessoas para ação, entendendo um pouquinho o que está por trás. E um outro grande sinal de empatia, e que aí eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem isso, é não dar conselhos, não falar nada. Faça assim, mas eu faria desse jeito, mas eu estou fazendo dessa forma, mas você não é eu. Né? Você não tem as dificuldades, as limitações e as virtudes que eu tenho. Então, grande sinal de empatia, a não ser que o outro peça, me dá uma dica. Ok, eu fui pedido, mas na maioria das vezes as pessoas não pediram. E você já está lá emitindo opiniões de como deveria, de como poderia, sem antes entender o que ele está pensando, o que ele está sentindo, e aquela perguntinha final, o que eu posso fazer para te ajudar? Como eu posso te ajudar para você superar melhor esse momento? Então, essas 3 dimensões, gente, pensem nisso a todo momento. O quanto a gente está parando para entender um pouco como as pessoas estão se sentindo nesse momento. E o ser humano ele é muito competitivo, né? Porque às vezes o outro vem e diz, poxa, Débora, eu estou me sentindo um pouco angustiada, hoje eu não consegui terminar aquele trabalho. O que em geral a gente faz? Nem fala. E eu? Olha, eu ontem, eu isso, eu aquilo, a gente não escuta originalmente o outro. A gente é competitivo muitas vezes nessa relação com o outro. E a gente não escuta totalmente o outro. Pode passar. Para a gente conseguir, então, manter essas conexões que transformam
usando a nossa inteligência emocional nesses 4 grandes campos, que é o nosso autoconhecimento, né? Parar para ouvir o que o outro tem para dizer da gente, o nosso autogerenciamento, que isso está ligado a tudo, a nossa respiração, como eu falei, a sair do piloto automático, né? A fazer uma coisa de cada vez, programar o seu dia e não se comparar. Ai, mas o outro professor, mas o outro fez de tal forma, isso só faz a gente sofrer nesse momento. Ai, mas aquela mãe, eu vejo todo dia que ela faz pintura com o filho, ela faz uma comida diferente, eu não estou conseguindo fazer nada disso. O outro é o outro, você é você. Se compare com você a cada dia. O quanto você evoluiu a cada dia. Esse é o nosso único referencial de comparação. Somos nós mesmos e não o outro. E a partir disso eu vou estar hábil para estabelecer uma relação de ajuda com o outro. Eu vou entender qual é a dor do outro. E aí eu vou conseguir sentir essa compaixão pelo outro. E exercer o meu poder de empatia. E aí, para que tudo isso aconteça, não esqueçam, sempre, antes de qualquer comunicação, com os nossos alunos, com os nossos familiares, dentro de casa, estabeleçam esse rapport. O que é rapport? É criar um ambiente confortável para essa conversa, um ambiente acolhedor, o amor que a Solange falou. Criar esse... às vezes, a gente cria um ambiente hostil, a gente já está agitado e a gente passa essa agitação para o outro, então respira, esteja bem para passar aquele olhar de abertura para o outro, para usar essas palavras, sobretudo nesse momento que a gente precisa dessas palavras boas, acolhedoras, e não as palavras ruins. Que as ruins sejam para a gente discutir com as nossas equipes de trabalho, com o nosso RH, para melhorias, para crescimento, para evolução, e não para tocar o terror e botar a política do medo em tudo, e aí aquele profissional ele já vai angustiado ali para fazer o seu trabalho, para conversar com o seu cliente, com o seu aluno. Para finalizar, e aí a gente tem ainda as perguntas que vocês elaboraram, eu quero ler um texto para vocês, que eu acho maravilhoso, e que ele fala tudo e mais um pouco. Então, eu vou terminar com essa leitura para vocês. É um texto da Lia Luft. Viemos ao mundo para dar nome às coisas. Dessa forma, nos tornamos senhores delas ou servos de quem as batizar antes de nós. Palavras assustam mais do que fatos. Às vezes é assim. Descobri isso quando as pessoas discutiam e lançavam palavras como dardos sobre a mesa de jantar. Nessa época, meus olhos mal alcançavam o tampo da mesa. E o mundo dos adultos me parecia tão fascinante. O meu era demais limitado por horários que tinham que ser obedecidos. Por que a criança tem que dormir tão cedo? Regras chatas? Por que eu não posso andar descalço? Por que eu não posso botar o pé e comer em cima do sofá? Por quê? Por quê? Por quê? A escola era um fardo. Seria tão mais divertido ficar lendo debaixo das árvores, no jardim de casa. Mas, em compensação, na escola também se brincava com palavras. Lá, como em casa, havia livros. E nele as palavras eram caramelos saborosos ou pedrinhas coloridas que a gente colecionava. Olhava contra a luz, revirava no céu da boca. E, às vezes, cuspia na cara de alguém, de propósito, só para machucar. Depois houve um tempo, hoje não mais, em que palavras eram cortadas por reticências na tela do cinema, enquanto sobre elas se representavam cenas que, como se dizia no tempo dos pudores, fariam corar um frade de pedra. Palavras ofendem mais do que a realidade. Sempre achei isso muito divertido. Palavras servem para criar mal-entendidos que magoam durante anos. Você aquela vez disse que de jeito nenhum, eu jamais imaginei, nem de longe, dizer uma coisa dessas, mas você disse, nunca tenho certeza absoluta. Vivemos nesses enganos, nesses desencontros, nesse desperdício de felicidade e de afeto, no sofrimento desnecessário, quando silenciamos ao invés de esclarecer. Agora eu não quero falar nisso, dizemos, mas a gente devia falar exatamente disso, que nos assusta e nos afasta do outro. O silêncio, quando deveríamos falar, ou a palavra errada, quando a gente deveria ter ficado quieto.
Instauram-se assim o drama da convivência e a dificuldade do amor. Sou dos que optam pela palavra sempre que possível, olho no olho. Às vezes, mão na mão e mão no ombro. Vem cá, a gente precisa conversar. Nem sempre é possível, mas em geral é melhor do que o silêncio crispado e palavras varridas para debaixo do tapete. Não falo do silêncio bom em que se compartilha a ternura e o entendimento. Falo do mal de um silêncio ressentido, que se acumula incompreensão, amargura, o vazio cresce, a mágoa distancia na mesma cama, na mesma vida, na mesma sala. Em parte porque nada foi dito, quando tudo precisaria ser falado, talvez até para que a gente pudesse se afastar com amizade e respeito, enquanto a gente ainda tinha tempo. Falar também é a essência da terapia, pronunciando o nome das coisas que nos feriram ou que nos assustam e das coisas que a gente saiu do controle. O fantasma passa a ter nome e rosto e a gente lida com ele. Há estudos interessantes sobre nomes atribuídos ao diabo, a enfermidades consideradas incuráveis ou contagiosas. Muitas vezes, em lugar das palavras exatas, a gente usa eufemismo para o mal, para que ele não nos atinja. A palavra faz parte da nossa essência. Com ela, a gente se acerceia do outro, nos entregamos para o outro, ou nos negamos e nos ferimos com o outro. Com a palavra, a gente seduz num texto, a gente liquida negócios, amores. Com uma palavra, a gente dá o nome para o nosso filho. E há um navio que vai transportar vidas ou até armas. Vá, venha, fique, eu vou, eu não sei, eu quero, mas eu não posso. Eu não sei se eu sou capaz, eu mereço. Dessa forma, marcamos as nossas escolhas e a derrota diante do nosso medo ou a vitória diante do nosso susto. Viemos ao mundo para dar nome às coisas. Dessa forma, nos tornamos senhores delas ou servos de quem a batizar antes de nós. Então, gente, usem as palavras para aproximar, para criar conexões positivas internamente e externamente. Muito obrigada. Agora vamos às nossas perguntas. Muito obrigada, Débora. Agradecemos as nossas convidadas e convido-as, assim, juntamente com a professora Karine, para que junte-se a nós nessa etapa de resposta às dúvidas encaminhadas. Obrigada. Palmas, né? Elas são ótimas. Vamos, então, às questões. Vou lançar a questão, e aí quem se sentir mais à vontade, ou se uma quiser contribuir com a fala da outra, tá bom? Vamos lá, então. Como trabalhar a nossa ansiedade para não repassá-la aos outros, gerando ainda mais angústia e conflitos? Porque o estresse faz a gente ter distorções nas comunicações. Bom, acredito até que quando eu falei ali da nossa amígdala, né? Ela traz muito essas situações de ansiedade. Nesse momento, a gente fica mais sequestrado emocionalmente, né? O estresse, ele acaba tirando a nossa capacidade de ver as coisas mais objetivamente. Por isso que eu volto e faço o link com aquilo que eu tinha dito anteriormente. Sair do piloto automático, vivenciar e experienciar cada momento da sua vida, viver um dia de cada vez, né? A ansiedade, o estresse, a gente estar sobrecarregado com o presente e ainda está trazendo aquela mochilinha do futuro para cá. Né? E com isso, fica difícil de eu estar equilibrado. É claro que a gente tem que ter nosso momento de se estressar, de ficar angustiado, de chorar. A emoção, ela deve ser colocada para fora, mas colocar na balança no seu dia para ter mais as atividades prazerosas, a respiração, o diálogo, o pedir ajuda para o outro quando eu não estou conseguindo lidar sozinho, o outro ele está ali também para isso, para que a gente não deixe isso afetar a nossa saúde e os nossos relacionamentos. Eu posso só bem rapidamente, assim, tem uma coisa que eu tenho observado muito, né, com as pessoas que eu venho trabalhando nesse período, que, assim, a gente nesse momento, assim, a gente não está com muitas condições de fazer planejamentos a longo prazo, né? Tipo assim, que viagem eu vou fazer de férias no final do ano, né? Ou como é que vai ser isso? E nem, às vezes, planejamentos de curto prazo.
Então, de que, no mês que vem é aniversário da minha filha, por exemplo, eu não estou planejando nada, né, para esse aniversário. E isso é um fator que gera para nós ansiedade e estresse, né? Só que a gente tem que perceber, assim, o que a gente está chamando de ansiedade e de estresse também. Porque, às vezes, a gente costuma dar esse nome para muitas coisas, né, Débora? Como a gente, às vezes, não consegue identificar em nós qual é a emoção que a gente está sentindo, a gente acaba dando, às vezes, esse nome, né, de ansiedade, esse nome de estresse. E nem sempre é ansiedade, nem sempre é estresse. Às vezes é uma insegurança, às vezes é um medo, né? Às vezes é um não saber também, né? Assim, a gente está num espaço, num momento que é um espaço do não saber, a gente não sabe. E isso gera para nós todas essas sensações. Então, é algo que é multidimensional, assim, né? E é muito importante assim, a gente se dar conta, assim, do que é realmente, o que a gente está sentindo. Porque a gente às vezes não consegue, né? E a gente coloca esse nome de ansiedade, de estresse. Exatamente. Essa próxima pergunta, a gente tem os extremos, assim, fala tanto do adolescente quanto questionamento para as crianças pequenas, né? O adolescente não tem muita paciência para sobreviver a essa crise de pandemia. Como lidar com isso? Quais os argumentos? E como continuar o processo de afetividade que começou a ser construído no cotidiano escolar e nesse tempo de pandemia, com as crianças pequenas de 2 a 3 anos, acabou, né, se afetando e a gente está utilizando dessa forma digital para conversar com eles. O que vocês acham a respeito dessas duas idades, dois extremos, né? Como lidar com essas situações? Eu quero falar um pouquinho, assim, bem rapidamente, a gente também tem que respeitar todo o nosso tempo, mas, assim, o que a comunicação não violenta traz como central para a gente? São quatro coisas, basicamente. Uma é a questão das emoções, né? A gente considerar que a gente sempre tem um espaço emocional. Eu estou num espaço emocional e o outro também está. Então, eu estou num espaço emocional e o meu filho, que é adolescente, ou meu aluno, também está num espaço emocional. Aí a gente tem o seguinte, eu como adulta, às vezes tenho dificuldade de expressar a minha emoção, até porque a gente não está habituado realmente a expressar as nossas emoções. Dificilmente alguém pergunta para a gente o que a gente está sentindo, né? As pessoas perguntam o que você faz, o que você deixou de fazer, mas ninguém pergunta o que você está sentindo ou não sentindo. Então, se a gente tem dificuldade, imagine então o adolescente, imagine então a criança. Então, esse ponto das emoções. E o outro ponto fundamental que a comunicação não violenta trata é o ponto sobre as nossas necessidades. Necessidades no sentido realmente assim, do que a gente está precisando, o que eu estou precisando nesse momento. Então, assim, o que meu filho está precisando nesse momento? Tentar dialogar sobre isso, mas não dialogar sobre isso colocando no outro a responsabilidade de atender aquilo que eu estou precisando. E sim, numa forma muito mais de externalizar essa minha necessidade. Eu tenho necessidade de ser escutado. Eu tenho necessidade de ficar em silêncio. Eu tenho necessidade de dormir até mais tarde, em alguns dias. Eu tenho necessidade de ficar um pouco sozinho. Ou eu tenho necessidade de ter um dia na semana que eu não tenho regras. Então, quais são essas necessidades? Então, é um momento que para a gente conseguir estabelecer melhor e cuidar disso, gente, com afeto, com amor desse adolescente, dessa criança, é compreender esse espaço das emoções e das necessidades. E na questão da afetividade, e assim, e sabendo, eu como observador do mundo, muito diferente do que essa outra pessoa é, mesmo que a gente esteja na mesma casa. O que eu estou vivendo, as emoções que eu estou vivendo nesse momento, podem ser muito diferentes do que o outro está vivendo e do que o outro está sentindo nesse momento. Em relação à afetividade com as crianças de 2 e 3 anos, eu tenho uma criança de 4 anos em casa, acho que a Débora também, né? Tem uma criança de 4 anos em casa. A gente nunca vai conseguir estabelecer com uma criança de 2 e 3 anos a mesma afetividade que a gente estabelece no presencial dentro do virtual, não vai conseguir. Inclusive porque essa criança, ela está num período de formação de todo o sistema cognitivo dela. E esse sistema cognitivo, ele depende dessa conexão
questão desse exemplo que ela recebe no dia a dia, ela depende desse abraço que ela ganha, desse afeto que ela recebe. Então, assim, o papel hoje do professor, da professora, da educação infantil, está muito mais em dar um apoio para as famílias, né, de como que a família, o que a família pode fazer, que tipo de atividade ela pode desenvolver, o que ela pode, enfim, e escutar as famílias também, porque mas está muito mais relacionado a dar esse apoio, esse suporte para as famílias do que para a criança, porque a criança, essa afetividade, ela precisa ser em casa, com a família, não tem outra forma. E de entender que, né, nesse momento, eu estou com uma criança aqui destruindo uma cadeira, e que os pais estão se sentindo muito angustiados. Então, eu vejo também que é papel das escolas, e quando eu falo escolas, leia-se, né, todos aqueles que estão envolvidos nesse corpo funcional, de ouvir também os pais, né, quem faz esse papel desse adolescente e dessa criança. Né, com os pequenos, eu vejo que isso é o essencial agora, porque eles não vão se conectar muito para assistir uma aula, para aprender muito, o tempo deles é limitado, né, porque eles estão na curiosidade, tudo atrai a atenção deles. Então, ouvir os pais também, nesse momento, e ver de que forma, escutá-los, o feedback, abertamente, para entender como podemos melhorar nessa relação. E com os adolescentes, né, que é um outro público, eles já conseguem falar melhor sobre aquilo que eles sentem, mas mesmo assim, eles ainda muitas vezes não sabem exatamente o que eles sentem, ser um facilitador nesse momento disso. Né? Tem as redes sociais, eles se comparam muito com os outros a partir das redes sociais, se cobram muito, falta ainda eu fui até numa palestra bem interessante no ano passado com uma analista comportamental da Globo, e ela fez um estudo sobre isso, perfil dos adolescentes, e hoje falta uma referência para eles. Né? Antigamente, a nossa referência eram os nossos avós, né? Eles faziam esse papel, né? Uma tia mais velha. Hoje, a referência deles é o amigo, é o youtuber, é o BBB, e aí por diante. Então, que a escola, que esse espaço de educação possa também ser um espaço que, além de acolhimento, de referência para ele, de valores, que seja um momento de entendê-lo, de usar a empatia e fazê-lo também entender aquilo que ele está sentindo. Ótimo, ótimo. Outra questão que tem aqui, que vocês também comentaram alguma coisa, mas eu vou acabar lendo ela, quais seriam as estratégias mais indicadas que os docentes possam usar em práticas na habilidade da escuta e interação durante as aulas síncronas? Essa é a pergunta de professor, né? Com certeza. Com certeza. Aquele professor que está com o coraçãozinho apertado, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Enfim, vamos tentar ajudá-las. Eu vejo que depende muito do público que a gente está lidando, mas o primeiro fator, e algo bem simples, pedir para as pessoas desligarem o microfone, que às vezes um fica com barulho externo, etc., e isso, né, já acaba, como eu falei lá no início, a nossa percepção seletiva. É um barulho aqui, é um liquidificador que liga lá na cozinha, e aí fica ruim de eu me conectar com as pessoas. E de estabelecer que cada um vai ter o seu tempo para falar, né? Essa conexão. E até quando eu estou lá passando um slide para os meus alunos. Se eu fico só falando, pode ter certeza, eles botam aqui, eles param a câmera e eles não estão mais ali. É só quando chama, aí eles vêm correndo. Então, pedir para as pessoas ligarem a câmera, isso é um fato, né? E mostrar para elas a importância disso, da gente se ver, da gente aproveitar esse momento para se ver, e estabelecer, e chamar pelo nome, e estabelecer a cada 5, 10 minutinhos de fala do professor, chamar o aluno para falar, e ir alternando esses alunos, para que todos participem ativamente desse momento.
E aquilo que você comentou na tua fala, né, Débora, de iniciar a aula perguntando como ele está, como que tá, o que ele está fazendo, está conseguindo realizar as atividades, enfim, valorizar esse momento, né, aproximar a criança de ti antes de entrar na parte do conteúdo, que é importante sim, mas a questão do vínculo, né, da gente manter essa relação, mesmo que virtualmente, é muito importante. Hoje foi o aniversário de um amiguinho do meu filho, de 4 anos, e a professora trouxe para a aula virtual um bolo, com vela, cantando os parabéns. Então, saber também o que está acontecendo lá do outro lado e trazer isso. Alguns alunos meus eu sigo em redes sociais, aí a gente comenta, olha que legal, olha, fiquei sabendo que alguém fez um prato de comida tal. Eles ficam felizes e aí começam a contar para os outros, criar esse engajamento, uma conversa leve, né, do que ser aquele conteudista que está mais preocupado em passar o item A, B, C, D, E, eu tenho que dar todo esse planejamento. Né? E como a Solange mesmo disse, não é o momento de... claro, é o momento de planejamento, a gente tem os nossos objetivos a cumprir, só que sem engajamento emocional, isso não acontece. Exato. Tendo sempre esse objetivo de estabelecer essa conexão, né? Então, por essa pergunta, como é que eu pratico a escuta numa aula, né, síncrona? Primeiro, assim, eu tenho que estar aberto para essa escuta, eu como professor, como professora. Então, se eu estou aberto para essa escuta, eu inicio talvez a minha aula, não já trazendo elementos, mas eu inicio com uma indagação, com uma pergunta, né? Porque quando eu faço uma pergunta, eu estou demonstrando para o outro que eu quero escutar o outro. Mas eu tenho que fazer isso de uma forma sincera comigo, né? E sincera com o outro também. Então, eu faço uma pergunta e eu estou aberta para escutar. E aí eu desenvolvo alguma coisa a partir dessa minha escuta. Porque também, se eu faço a pergunta, escuto e já pulo para aquela minha disciplina que eu tenho que dar, eu não estou demonstrando uma escutativa, né? Porque a escutativa, ela tem isso, ela tem essa presença, ela tem esse respeito pelo que o outro está trazendo, e eu desenvolvo alguma coisa a partir disso, faço alguma observação, ou, né, assim, eu demonstro que eu estou ali presente, eu estou ali escutando realmente. Essa próxima pergunta, ela, na verdade, ela complementa o que vocês estão falando, dessa questão do cuidado mesmo, né? Dessa escuta sensível, de perceber aquela criança que gosta de falar, mas também aquela que fala na sala de aula presencialmente, a criança e adolescente também, né? E no momento virtual, ela acaba invertendo os papéis, assim, né? Acontece em alguns casos. Então, a gente tem a seguinte pergunta aqui. Como perceber a evocação silenciosa de quem precisa ser escutado, mas, de repente, não tem repertório para fazer uma solicitação explícita direta? Aí tem alguns comentários aqui, por exemplo, crianças, desempregados, gente que tem que lidar com a tecnologia sem estar preparado, que não socializa mais e não tem um convívio tão grande com a família. Combina um pouquinho com o que a gente está falando agora, né? Esse olhar e esse cuidado a essas pessoas também. Muitas vezes a gente precisa estar atento, né? Assim, uma coisa, a Débora, o texto que ela leu é muito interessante, da Lia Luft, porque fala desse silêncio. Né? Existem diferentes tipos de silêncio. O silêncio, ele é parte da comunicação. Muitas vezes o silêncio, ele diz muita coisa, inclusive, né? A gente costuma dizer na ontologia da linguagem que o silêncio, às vezes, ele grita, ele é mais alto até do que se a pessoa estivesse falando. E esse não é um silêncio bom. Existe também esse tipo de silêncio que a pessoa não fala porque ela não consegue encontrar palavras para expressar aquilo que ela desejaria expressar. E qual é o papel de quem está nessa interação? A gente precisa desenvolver uma coisa que a gente chama, né, na comunicação interpessoal, de capacidade indagativa. Se eu estou num espaço com outro e eu percebo que esse outro ele não está conseguindo expressar, ou ele não está conseguindo trazer, eu tenho que tentar imaginar assim, que perguntas eu posso fazer para essa pessoa nesse momento que vão ajudá-la, né? E não que perguntas que vão ainda silenciar mais ela, mas que perguntas que vão ajudá-la.
Às vezes, o simples fato de eu perguntar para alguém assim, não, mas o que você está sentindo? Fala, filho. Eu, por exemplo, com meu filho, né, que as crianças estão vivendo diferentes emoções todos os dias. Meu filho, que tem 9 anos, quando eu percebo que ele está mais agitado, assim, agitado ao meu ver, né, para a observadora que eu sou, eu pergunto para ele, filho, o que você está sentindo? Fala para mim, você está sentindo? O que você está sentindo? Você sente isso em alguma parte do teu corpo? O que você está sentindo agora? Né? A gente, às vezes, uma simples pergunta como essa, sobre o que você está sentindo, já abre espaço para a pessoa falar das dores dela, daquilo que ela está precisando naquele momento, né? Dessa pessoa que está, dessa criança, às vezes, né? Como citaram na pergunta, ou dessa pessoa que não está conseguindo expressar aquilo que ela está, né, pensando, aquilo que ela está precisando. E acolher isso. A gente não precisa ter uma resposta, sabe? Assim, mas você está sentindo isso, então vamos fazer tal coisa, ou vamos resolver dessa forma. Às vezes a gente não precisa fazer isso, a gente precisa, às vezes, apenas acolher. Acolher, então, tudo bem, você está sentindo isso? Tudo bem, você pode sentir isso. Você pode sentir raiva, você pode sentir medo, você pode sentir frustração. Então, acolha, sem querer, sabe, o tempo todo resolver, o tempo todo dar uma resposta. Esteja muito mais, pensando muito mais assim, o que eu posso perguntar, o que eu posso indagar para ajudar essa pessoa. Eu creio que é muito nesse sentido, que é o que a gente pode fazer. Ou, às vezes, também respeitar o silêncio, né? Respeita o silêncio. Às vezes a pessoa realmente não quer falar, não quer. Então, vamos respeitar o silêncio, e aí, quando tiver a oportunidade, aí sim, tentar compreender o que está se passando. E aí a importância da gente sempre, né, da comunicação não verbal nesse momento. Sim. Às vezes eu digo para a pessoa, como é que está se sentindo? Como é que tu está se sentindo? É diferente a conexão que eu crio nesse momento. E outro ponto, só acrescentando a fala da Solange, trazer os elogios, as forças de caráter, o florescimento da outra pessoa. Isso ajuda ela a sair do silêncio. Né? Numa aula, às vezes, eu vejo que tem alunos que eles têm mais receio de falar, ficam em silêncio, ou por uma situação pessoal, e que às vezes acabam se abrindo quando eu abro esse espaço de escuta, ou pelo ponto de o medo da crítica, o medo de vir, olha, mas isso não ficou bom, isso não era desse jeito, né? Mas tem várias outras coisas que estavam boas. Então, trazer o incentivo, o elogio, a valorização, isso tem efeitos totalmente benéficos no cérebro de qualquer ser humano, e também o nosso autoelogio diário, isso também é bem importante, porque às vezes nós mesmos estamos em silêncio conosco, estamos perturbados ali com as nossas emoções, e aí é o momento também de encontrar essas nossas virtudes, para entender o silêncio do outro. Excelente. E nós temos uma última pergunta, os desafios do RH na pandemia atual. Bom, a gestão de pessoas dentro das organizações deveria justamente fazer essa ponte, esse link de comunicação. Às vezes é um excesso de comunicação. A comunicação informal, nesse momento, gente, ela está bombando nos grupos de WhatsApp, mas eu ouvi, vai fechar, vão demitir, vai mudar, vai acontecer, não vai acontecer, volta amanhã, volta mês que vem, e assim, né? Vai reduzir salário, vai reduzir a mensalidade, não vai acabar com o programa, não vai. É o momento da gestão de pessoas ser esse canal de comunicação autêntica e com afeto. E passando com transparência as coisas para as pessoas. As pessoas precisam ser informadas, comunicadas. E aí eu volto lá no início da minha apresentação, de uma forma objetiva, sem muita filtragem, sem textão, sem reunião de 1 hora, em que naquela 1 hora a gente podia ter sido, né, um texto, podia ter sido uma palavra, ou podia ter sido uma reunião de 5, 10 minutos. Então, a ponte da gestão de pessoas nesse momento é ouvir os líderes, que eles também precisam ser ouvidos, eles também estão lá cheios de pressão nesse momento, fortalecer a inteligência emocional desses líderes e das suas equipes de trabalho. Quem sabe, de vez em quando, dá aquela ligadinha para alguém da tua equipe,
para ver o que está acontecendo, como está acontecendo. E eu vou até dar um exemplo breve. Tem uma escola específica que começou a gerar um tumulto no grupo de pais, porque as aulas estavam ruins pelo sistema que a instituição utiliza, que a professora não tinha postado atividade, pediu para mandar atividade, aquele tumulto todo. Aí os pais se uniram, fizeram uma carta reclamando para a direção, que é um absurdo essa professora, e assim, 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 a direção foi lá e deu uma bronca na professora, né? Onde já se viu o que está acontecendo e etc. E eu conheço uma das pessoas que é da família dessa professora. E diz que ela está sofrendo intensamente dentro de casa. Ela não sabe mexer na tecnologia, ela depende da filha, que trabalha o dia inteiro. E tem 2 filhos pequenos. E são nesses pequenos momentos de intervalo da filha que a filha consegue postar algo para a mãe. E cada vez que a mãe tenta mexer, ela acaba bagunçando todo o sistema. E aí eu fiquei me perguntando, em que momento essa professora ela foi escutada? Ou será que só foi passado um monte de demanda, de tarefa, de planejamento e de briga, de exigências de um lado, mas o quanto foi parado para ver como ela está vivenciando esse momento? O que ela está precisando? Como a gente pode auxiliá-la? Ou será que só foi passado um tutorial de, faça isso? Mas sem entender também que ela é de uma outra época, ela é de uma outra geração. Para ela é muito mais difícil se adaptar a essa revolução tecnológica que um adolescente e uma criança já vai ali, meus filhos no Moodle já estavam lá, silencia, vai, salva, coisas que às vezes até eu fico, nossa, como é que tu descobriu isso? Então, faltou alguém para fazer essa ponte. E isso é a gestão de pessoas, que eu digo que é o coração das organizações. É ela que vai oxigenar, que vai trazer esse cuidado nesse momento entre todos aqueles envolvidos. A gente está precisando eu acho que você falou um ponto, Débora, bem fundamental, assim, que é essa transparência, né? Eu tenho apoiado 2 escolas nessa questão da comunicação, e, assim, o que mais tem funcionado, assim, é a transparência, sabe? A transparência com as famílias, a transparência com os profissionais. Por isso que fortalecer a comunicação humana é fundamental nesse momento. A gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer em casa, precisa fazer no nosso trabalho, nas nossas relações, abrir espaço para isso, abrir espaço para escuta, né? Permitir que o outro traga o que está acontecendo com ele, o que está se passando com ele, quais são as dificuldades dele, de uma forma amorosa, afetuosa, né? A gente não precisa o tempo todo estar se colocando no lugar do outro, porque isso é até impossível para a gente, né? Assim, a gente não consegue nem sempre sentir o que o outro está sentindo, perceber o que o outro está percebendo, né? Isso nem sempre é possível. Mas se a gente coloca afeto, se a gente coloca amor, e se a gente trata as coisas de uma forma mais humana, realmente, resgatando aquilo que é ser um ser humano. Porque ser um ser humano é isso. É se conectar com o outro, é apoiar o outro, é nos entendermos como interdependentes. A gente, nesse momento, precisa um do outro. Então, a gente precisa facilitar isso, e facilitar isso por meio da nossa comunicação. É o caminho que a gente tem. Eu não tenho enxergado outro, sabe? E sempre pensar, né, Solange, e se fosse comigo, será que eu gostaria? Né? Será que eu gostaria que tivesse sido assim? E até eu estou vendo ali que a Patrícia colocou, né, que os professores da noite para o dia tiveram que se readaptar. Então, e os pais também, do dia para a noite, tiveram que se reinventar. As escolas também, e o comércio também, todo mundo. Então, se colocar no lugar do outro, nesse momento, e antes de julgar, tentar compreender o que está acontecendo e trazer críticas que sejam construtivas. Olha, eu vi algo legal, quem sabe se fosse dessa forma, na forma de sugestão, de contribuição, é diferente do que essa, né? Será que se essa crítica viesse para mim, eu iria absorver, digerir ela de uma forma positiva, se viesse para o meu filho, para minha mãe? E aí, às vezes, com o outro a gente faz, mas não para pensar que como aquilo seria absorvido pela gente. Então, antes, gente, de mandar um e-mail, de fazer um comunicado interno para a sua equipe, né, de botar ali a pauta da sua reunião,
pergunta para o outro, pede para alguém fazer um pré-teste, uma validação para ti. Estás entendendo esse texto? O que você compreende a partir dele? Do que se deixar de lá pela sua amígdala e mandar. E aí depois aquilo acaba dando aquele tumulto todo que poderia ter sido evitado se eu pedisse para o outro olhar, porque às vezes algo que para mim está claro pode não estar, dependendo da forma que o outro vai interpretar, compreender isso. Acho importante pontuar também, né, fazendo um fechamento geral de tudo, que nós estamos num momento propício para criar essas conexões, né? O único meio que nós temos agora para lidar com a situação é a comunicação. Só que essa comunicação ela precisa ser de forma saudável. E acho que estamos todos aprendendo a se comunicar, passando pela percepção, passando pela escuta, pelo diálogo, pela fala. Então, estamos também aprendendo uns com os outros em como facilitar essa comunicação, né? Nós falamos o tempo todo, né, de como se comunicar melhor, como passar aquilo que eu tenho que passar de uma forma correta, né, da forma adequada, de uma forma empática e até direta, às vezes. E acho que passa muito pela percepção, de perceber quando eu tenho que ser mais direto, quando eu tenho que ser mais empático, quando eu tenho que ser mais sensível, que tem momentos para tudo. E muitas vezes a gente adquire uma forma de funcionar, né, como as meninas falaram, no piloto automático, e a gente utiliza isso em todas as situações, em todos os momentos. E agora é momento de perceber, né, em que situação eu tenho que agir dessa forma e aprender novas formas de comunicação. Acho que é o mais importante nesse momento também, né, de estabelecer a escuta, né, de saber o momento de falar, de como falar e de como conseguir auxiliar e ser empático nesse momento. É isso, né, Letícia? Às vezes a gente fala para querer se livrar, né? A comunicação vem para a gente querer se livrar daquilo, e não para a gente querer se conectar com o outro. Aí está a grande diferença, né? Exatamente, de agir somente para fechar, para finalizar, e não nem para acrescentar, nem para aprender com aquilo que nós estamos fazendo, que acho que é importante. Eu sempre me faço uma pergunta, assim, sabe, quando eu estou nas conversas, isso que eu vou falar vai contribuir com alguma coisa, né? Porque às vezes a pessoa quer só falar, entendeu? Assim, ela não, né? Então, assim, será que essa minha fala, ela vai contribuir, né, de forma positiva aqui com isso que eu estou vendo, com essa pessoa que está aqui comigo, né? Então, essa é uma boa pergunta para a gente se fazer, sabe? Será que se eu falar isso, eu vou estar realmente contribuindo com esse espaço de uma forma construtiva, boa, né? Ou eu vou falar isso só porque eu acho que eu tenho que falar alguma coisa, né? Então, também tem muito esse cuidado. Muito bom. Gente, obrigada. Várias observações muito legais aqui, né? Bem bacana. Eu queria só falar uma coisinha que por conta de algo que eu li aqui. E é assim, ó, como que a gente também pode levar isso, né, Débora, assim, ó, que a gente está aqui tratando nesse espaço tão privilegiado, né, desse webinar, nesse momento, e agradecendo muito, inclusive, por isso, mas, assim, a gente está vivendo esse momento aqui nesse webinar, com as pessoas que estão participando aqui, a partir de um espaço, né, muito, muito privilegiado. Então, como é que a gente faz para levar um pouco disso tudo também para outras pessoas, em outros lugares, né, pessoas, inclusive, que estão com menos acesso do que nós, porque nem todo mundo tem o acesso que a gente tem. Então, assim, eu acredito muito que esse é um papel nosso, sabe? Assim, como que a gente leva isso? Como que a gente consegue, nesse momento, comunicar mais os nossos saberes, os nossos conhecimentos, para contribuir realmente para uma sociedade mais igual, para contribuir para que isso que a gente tratou aqui hoje, que é tão essencial para o ser humano, para que isso chegue para mais pessoas. Então, acho que fica uma coisa para nós, assim, da gente pensar nisso, sabe? Como é que a gente leva isso? Como é que no meu trabalho, no meu dia a dia, nos grupos onde eu estou, naquilo que eu participo, no meu voluntariado, como é que eu consigo também levar isso para mais pessoas, né? Pessoas que estão aí com muito menos acesso do que a gente. Boa, bem lembrado. Pessoal, eu chamo então a Maria Helena para fazer o encerramento. Obrigada pela participação de todos. Muito obrigada. Então, de parabéns. Obrigada. Só gratidão, né? A gente tem uma gratidão imensa, né? Por esse aceite que nós tivemos da Débora, da Solange, que se prontificaram a estar com a gente nessa noite. E um agradecimento também muito grande para
Letícia e Karine, do nosso Sistema de Ensino e Energia, o pessoal da Ampesc, a equipe, né, a Valquíria Mariana, que fica aí nos bastidores, assim como a Ana Patrícia. Muito importante todas as falas. A gente está vivendo cada dia um dia, né? A gente não consegue sonhar muito além, mas eu tenho certeza que as famílias, os professores, os gestores, todos têm feito o melhor possível no momento para o qual a gente jamais se preparou, né? Fomos levados da noite para o dia para uma situação de excepcionalidade, onde todos buscam aprender, fazer melhor. E, então, nosso agradecimento principalmente aos participantes que se inscreveram, alguns que estão perguntando, olha, vai ter um comprovante, peçam que a gente encaminhe o comprovante da participação nesse webinar. E fiquem conosco nos próximos webinários, amanhã às 10 horas a gente já tem um, né, que é toda essa questão que a gente vai estar trabalhando da legitimação das ações acadêmicas. Um agradecimento muito especial à Ampesc, um agradecimento muito especial ao Sistema de Ensino e Energia, onde os mantenedores, os gestores, os profissionais, sempre juntos para a gente oferecer a melhor educação e um ensino de qualidade. Muito obrigada e boa noite.